Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Eu sou César Tavares, hoje é dia 26 de maio de 2020. Pessoal, queria dividir com vocês um tema em que eu acho um tema muito delicado, mas que a gente não pode deixar de falar, que está no Evangelho. Lá em Mateus, no capítulo 10, lá no versículo 8 aproximadamente, Jesus fala para que a gente dê de graça aquilo que a gente recebeu de graça. Dai gratuitamente aquilo que de graça recebeu. Então, pessoal, vamos fazer a reflexão sobre esse trecho do Evangelho. Lá ele conta de forma muito clara que nós não devemos cobrar por tudo aquilo que a gente aprende com relação ao Evangelho e tudo aquilo que a gente recebe das pessoas com relação às coisas espirituais, às coisas de Deus. Então a gente não deve cobrar. Mas é muito difícil a gente saber se os nossos hábitos em dar dinheiro para alguma instituição, alguma coisa, se isso é saudável ou não. Porque no Velho Testamento falava que as pessoas tinham que dar 1/10 parte do que ganhava para a igreja, né? E como eu já disse aqui, eu não sou muito a favor de hoje nós usarmos algumas coisas do Velho Testamento. E Jesus veio, como ele fala que veio fazer cumprir a lei, ele atacou de forma muito forte para que a gente dê a César o que é de César, ou seja, as coisas materiais ficam para as coisas materiais, mas as coisas espirituais dai a Deus o que é de Deus. Então, o hábito, por exemplo, de orar, de rezar, pessoal, não tem cabimento que a gente pague para alguém orar para nós. Só quem pode fazer isso por você é você mesmo. E você também vai estender isso àquelas pessoas o qual você ama. Então não tem cabimento nós pagarmos para alguém rezar para nós, porque isso não vai ser feito de coração. Quando você reza para si, aí sim você faz de coração. Aí o significado, o sentimento emitido tem uma relevância, tá? Várias vezes os fariseus, quando via Jesus curando as pessoas, os aleijados, os cegos, os deficientes, né, as pessoas que tinham lepra, né, quando os fariseus viam que Jesus curava essas pessoas, chegava e Jesus, você deve cobrar por isso, porque eles cobravam, e Jesus falava, dai gratuitamente, gratuitamente a gente recebeu, e este dom que eu tenho de curar as pessoas, é um dom que eu tenho de Deus. Se não é meu, como é que eu vou cobrar algo que não é meu? E Jesus, lá em Lucas, no capítulo 20, falava que as pessoas que cobrarem qualquer coisa relacionada à parte espiritual, aquelas dádivas que ele recebe de Deus, por exemplo, a cura, eles vão ser severamente punidos, tá? Então, quando a gente faz alguma coisa por amor, se eu estou fazendo por amor, eu não tenho coragem de pegar o dinheiro de ninguém. Eu não tenho coragem de cobrar, que seja até mesmo um favor de ninguém. Diferentemente, pessoal, presta bem atenção, por isso que eu falo que é um tema muito delicado, dos profissionais da saúde. Né? Às vezes a gente precisa estar com algum problema, a gente vai procurar um psicólogo que trabalhou, estudou, fez a sua faculdade e vive profissionalmente, e ele acaba te ajudando profissionalmente, mas esses são profissionais da saúde, a gente precisa pagar porque eles vivem disso. Diferentemente dos médicos, né, que está vindo nos ajudar a resolver os nossos problemas. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Esses profissionais da saúde não se enquadram. Agora, qualquer pessoa que pede dinheiro e que usa o Evangelho, que foi dado de graça a nós, como ferramenta de seu ganha-pão, eu entendo, eu procuro levar ao pé da letra como Jesus disse. Não existe uma fórmula para rezar.
Então, se a gente paga para que alguém reze por nós, ou que alguém cure nós através de passes, ou qualquer outra coisa, né? Água benta, qualquer outra coisa, é como se fosse uma fórmula, né? E não existe uma fórmula para a gente se conectar com Deus, e não existe uma fórmula para a gente receber os benefícios de Deus. Pessoal, a misericórdia divina, a bondade divina, a justiça divina, né? Elas não se vendem, elas se conquistam. Olha a diferença. Então, como que eu vou pagar por isso? Ou como que eu vou receber por isso? Né? Não vamos nos esquecer de que o sol, ele brilha para todos, brilha para o pobre e brilha para o rico. Se tivesse que pagar por isso, somente o rico receberia o sol. E não é isso que acontece. Analogamente, se o sol vem para todos, essa bênção de Deus vem para todos. Analogamente, qual é a maior coisa espiritual que nós temos? É Deus. Sua bênção abençoa a todos. E qual é a coisa material maior próxima da gente que nós temos? É o sol, que também está para todos. Então, reflita aonde você tem ido buscar a sua ajuda espiritual. Se você vai buscar essa ajuda espiritual em algum lugar em que as pessoas ganham para poder fazer isso, reflita se você está indo num bom lugar. O correto, eu entendo, é que você vai em algum lugar em que as pessoas pagam para estar lá. Então, quem te ajuda espiritualmente, quem leva a palavra espiritualmente, paga do seu bolso para poder ajudar você, entendeu? Olha como muda a moeda, como muda o peso da ajuda do Evangelho. E aí, essas pessoas que pagam para te orientar, têm muito mais clareza do que aquele que cobra e que recebe e que não nega quando você quer ajudar. Tá? Vamos ver os exemplos. O próprio Jesus viveu sua vida inteira em plena simplicidade financeira. Francisco de Assis, que veio para reconstruir a Igreja de Deus, criou um caminho e mostrou um caminho de extrema simplicidade, sem dinheiro nenhum. E que não se precisa construir através de templos, pedras, coisas frondosas. Qualquer lugar simples é possível se reunir para a divulgação do Evangelho. Então vamos procurar o Evangelho nos lugares em que nos traz essa verdadeiro significado, tal como Jesus, tal como Francisco de Assis e vários outros, o próprio Gandhi, a própria Madre Teresa de Calcutá e várias outras pessoas que são exemplos de simplicidade. E aí eu falo para vocês, conheçam a verdade do Evangelho, e ela vai te libertar. Às vezes você vai cair num paradigma e ver, puxa, a vida inteira eu precisei de dar dinheiro num lugar tal, para poder conseguir tal benefício. Eu acho que não é por aí que o Evangelho nos convida, tá bom? E só para finalizar, tá? Lá em Marcos, no capítulo 11, é muito claro um momento, um momento em que eu vejo Jesus agindo com a sua maior força. É quando os mercadores são expulsos de frente dos templos. É um momento em que os mercadores estavam lá, aproveitando da boa vontade e boa fé das pessoas, vendendo santinho, vendendo bijuteria, vendendo coisas, dizendo que aquilo eram coisas santas. Este foi o momento em que Jesus agiu com maior severidade, porque ele pegou, virou as mesas e disse que na casa de meu pai ele não ia aceitar aquelas coisas. Então reflita se você está indo realmente no templo onde Jesus gostaria que você fosse estudar o verdadeiro Evangelho. É essa a reflexão de hoje, é um tema muito delicado, essa é a conotação que eu tive, mas o mais importante é que você tire a sua reflexão, tá joia? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.